Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 13. Livro de João, o Evangelho segundo João. Leremos o capítulo 13. Leremos dos versos de 1 a 20 e depois dos versos 31 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se sendo eu Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Verso 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Cristo traz, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele trata sobre o novo mandamento. É sobre isso que falaremos nessa noite, sobre o novo mandamento. Pastor José Wellington, reverendo José Wellington, ele é pastor hoje na Igreja Presbiteriana no Serrano, em Belo Horizonte, um amigo, e aos 8 anos de idade, no interior do Pernambuco, esse homem, depois de ver a sua mãe abandonando o seu pai, fugindo com outra pessoa, ele vê o seu pai afundar-se no alcoolismo. Ele, juntamente com vários irmãos, muitos irmãos naquela casa, sua mãe os deixa, os abandona, junto com seu pai, e ele vê seu pai agora afundar no alcoolismo, se afundar em dívidas, e certo dia,
Aos 8 anos de idade, vem uma pessoa, um caminhão, dizendo: nós compramos esse pedaço de terra do seu pai, viemos aqui para poder tirar vocês e as coisas de vocês. Eles pegam todas aquelas crianças, junto com seu pai, e levam para a praça, no centro da cidade. E ali na praça, então, o pai do reverendo José Wellington, ele começa a dar seus filhos para as pessoas que passavam. E ele dizia: leva aqui essa menina. Quer para você? Não, ela já trabalha. Esse aqui, ó, leva. E um após o outro, e ele o mais novo, até que fica somente ele e seu pai. E ali no seu coração, ele questionando: por que o nosso pai, ele é o nosso pai, por que ele está desistindo dos seus filhos? O que a gente fez para merecer isso? Ele está nos entregando. E ali então seu pai o deixa. Vem uma senhora questionar sobre aquilo que não era certo, e ele diz: ah, não é certo, então toma aí. E ele sai e deixa aquele menino. Um pai que desiste, pais que desistem dos seus filhos. Contudo, quando olhamos para o capítulo 13 do Evangelho de João, nós aprendemos sobre o amor de um Deus que não nos abandona. Aprendemos sobre o amor de um Deus que nos amou e nos amou até o fim. Ele não desiste de nós. No capítulo 13, nós percebemos que nesse momento Cristo sabia de algumas coisas. O texto diz que ele sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele sabe que é chegada a hora. Ao longo de todo o Evangelho, no capítulo 2, verso 4, ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. No capítulo 7, verso 30, é dito: porque ainda não era chegada a sua hora. No capítulo 8, verso 20, é dito: porque ainda não era chegada a sua hora. No capítulo 12, verso 23, ele diz: ainda vai chegar a hora do filho, em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E agora, no capítulo 13, verso 1, ele diz: era chegada a sua hora. Quando ele ora no capítulo 17, ele diz: Pai, é chegada a hora. Ele veio para esse momento. Ele sabia que aquele momento havia chegado. Era o tempo dele entregar a sua vida. Ele não apenas sabia que era chegada a hora, ele sabia algumas coisas mais. É dito que ele sabia que Judas haveria de traí-lo. Ele sabe que Judas haveria de entregá-lo, de vendê-lo, que não apenas o abandonaria, mas o trairia, um amigo. E veja, querido, Judas era amigo de Jesus. Não era aquele amigo, sabe, mais ou menos. Ele era próximo, 3 anos juntos, diariamente. Alguém de confiança, o tesoureiro do grupo, alguém próximo e muito próximo. Quando Judas beija a Cristo na traição, o Senhor Jesus se dirige a ele chamando-o de amigo. Jesus não mente. E ele sabia que seu amigo próximo o trairia. Ele sabia também que os discípulos discutiam entre si quem era o maior. Ele sabia que os discípulos ainda não compreendiam as coisas que ele estava ensinando e que eles ainda estavam tentando galgar posições mais altas no reino, uma vez que eles criam ser Jesus o Messias. Eles sabiam que Jesus era o Messias. A expectativa deles era de um reinado no trono davídico, onde eles seriam libertos de Roma, e eles pudessem então reinar junto com Cristo e galgar posições maiores. Quem será o maior no reino? E eles disputavam entre si quem seria o maior. Orgulhosos, gananciosos, de modo que Tiago e João, por intermédio de sua mãe, eles tentam manipular Jesus para um sentar-se à direita e outro à esquerda do Senhor Jesus, quando viesse no seu reino. E Jesus sabia de tudo isso, e sabendo
de tudo isso, o texto diz o que Cristo sente naquele momento. O texto bíblico, no capítulo 1, diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Esse amor até o fim aponta para a intensidade e para a temporalidade do amor de Jesus, até o fim, até as últimas consequências, a profundidade maior que pudéssemos imaginar que alguém amaria, e até o fim de sua vida, até a morte, até a consumação de sua obra. Tem um filme que eu gosto muito, esse filme é de 2001, então se você não viu, né, é 2001, não é spoiler de filme novo. Esse filme chama Um Ato de Coragem. Denzel Washington é o ator principal, e esse filme trata de um pai que tem seu filho enfermo. Seu filho precisa de um transplante de coração, e desesperado porque o seu plano não cobre, porque ele não consegue resolver aquele problema, vendo seu filho morrer, a vida se esvaindo do seu pequeno filho, aquele homem então chega até o hospital e ele rende todo um hospital, os médicos e toda aquela equipe médica e as pessoas ali dentro, porque ele queria salvar seu filho. E no final aquele homem está disposto a dar a sua própria vida para poder salvar o seu pequeno filho. Ele diz: eu estou disposto a tirar o meu coração, não há coração disponível para dar para o meu filho, tira o meu coração e coloca nele, para que o meu filho possa sobreviver, para que o meu filho possa viver. Eu dou o meu coração para que meu filho viva. É isso que Cristo fez por nós. Tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Ele deu o seu coração, ele deu sua vida, para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos ser salvos. Você tem noção do tamanho do amor de Deus, do amor de Cristo por mim e por você? Do que Cristo fez por mim e por você? Ele decidiu, queridos, não ficar sem nós. Por conta do nosso pecado nos afastamos. Por conta do nosso pecado nós estávamos destinados à morte, à condenação. Mas porque Ele nos amou, Ele se fez carne. Porque Ele nos amou, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, abriu mão de sua glória, da sua posição de autoridade. Ele abriu mão de toda a sua glória, sendo Deus, Ele fez-se homem, por amor, somente por amor. Tendo-os amado, amou-os até o fim. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, isso aqui se trata de uma história de amor, meu querido. E muitas vezes a gente olha para histórias de amor e a gente acha bonito, mas muito mais é a história de amor de Deus para conosco. Às vezes a gente gostaria que tivesse alguém que morresse de amores por nós. Alguém morreu de amor por você, até a cruz. Tendo-os amado, amou-os até o fim. E o texto continua mostrando então que uma vez que Ele os amou, Ele demonstra esse amor, e Cristo então nos mostra que amor não é meramente sentimento, amor é demonstrado em atitudes, e Ele dá o exemplo aos seus discípulos, um exemplo a ser imitado. Aqui então o texto mostra aqueles homens entrando no cenáculo, o cenário estava pronto. O cenáculo era um salão grande que ficava na parte superior da casa, onde festas eram feitas. Jesus, juntamente com seus discípulos, estão chegando de Betânia. Eles vêm caminhando, e aqueles homens usam sandálias. Eles têm sandálias nos seus pés, e eles, nas ruas empoeiradas de Jerusalém, eles caminham, e eles têm os seus pés sujos. E qual que era o costume daquela época? O costume daquela época
Quando alguém chegava e entrava para comer, para jantar em uma determinada casa, sendo convidado, o anfitrião, ele determinava que o servo da casa, um dos servos da casa, lavaria os pés dos seus convidados. E quem que lavava os pés dos convidados? Não era qualquer servo. Existiam hierarquias dentro dos servos. Aqueles que eram mais importantes e menos importantes. Aqueles que cuidavam da educação dos filhos. Aqueles que eram responsáveis pela mordomia, pelo gerenciamento. E existiam os menores. E quem lavava os pés era o menor servo. O mais insignificante. O menos importante. É por isso que quando João Batista diz respeito, fala sobre o Senhor Jesus Cristo, ele refere a si mesmo, dizendo: eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. O que João Batista está dizendo? Eu não sou digno de lavar os pés de Jesus. Dentre os servos eu sou o menor. Menor do que o menor, porque eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Contudo, quando olhamos para João capítulo 13, o cenário está posto, a mesa está montada, o jantar está pronto, a ceia está pronta, e no canto da sala, do cenáculo, há ali uma toalha, há ali um jarro com água, há ali uma bacia. Quando eles entram, não há nenhum servo, não há ninguém que pudesse lavar-lhes os pés. E os discípulos então, talvez ao entrarem, eles se entreolham e pensam: e agora? E talvez aqueles homens estivessem dispostos a lavar os pés de Jesus, mas eles não estavam dispostos a lavar os pés uns dos outros. Eles queriam ser os maiores, eles queriam ser os mais importantes, eles não estavam dispostos a ter que se humilhar para com outro, que talvez eles se considerassem superiores àquele discípulo, talvez eles se considerassem melhores. Eles jamais pensariam que no reino o menor seria o maior. Nenhum deles teve disposição. Tudo pronto, o jarro ali, e um silêncio constrangedor. Naquele momento o Senhor Jesus Cristo se levanta, e diz o texto bíblico que ele tira a sua vestimenta, ele se despe, ele toma aquele jarro, e João faz questão de relatar com detalhes essa situação, ele dá detalhes vívidos daquela cena, ela ficou impressa na mente daquele homem. E ele diz que Jesus derrama a água na bacia, ele se cinge com a toalha, e ele se senta aos pés de um por um, e ele começa a lavar os pés daqueles homens, ele desata as sandálias daqueles homens, de pés que não deviam ser muito bonitos, e ele começa a lavar, um por um. De quem que ele lava? Daqueles que ele sabia que iriam traí-lo, Judas, que dentro de pouquíssimo tempo, de poucas horas, ele estaria vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Ele lava os pés de Judas, ele lava os pés de Pedro, que o negaria por 3 vezes, tendo dito que jamais negaria, que estaria disposto a morrer por ele. Ele lava os pés dos outros 10, que dentro de poucas horas, todos o abandonariam, todos se afastariam, todos fugiriam. Ele lava os pés daqueles homens, ele tem a postura de um escravo, de um servo, ele tira a sua veste essa que seria repartida entre os soldados, e ele serve aqueles discípulos, da mesma maneira que dentro de algumas horas ele faria na cruz do Calvário. E o que aprendemos com isso? O que Jesus queria ensinar?
com essa cena tão profunda? Em primeiro lugar, ele mostra o seu amor e o valor que ele dá aos seus discípulos. Tendo-os amado, amou-os até o fim, porque ele considerava-os valorosos. Ele compreendia o tamanho do valor daqueles homens, a ponto de querer ensinar para que eles pudessem fazer o mesmo. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, as mãos que criaram o universo, agora lavam os pés daqueles homens. Você imagina a cena para eles? Eles estão diante de Jesus, aquele que andou sobre o mar, aquele que multiplicou pães, aquele que ressuscitou mortos, aquele que os constrange a ponto de eles dizerem: retira de mim, porque sou pecador. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem a voz? E as mãos do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o universo, que modelou todas as coisas, agora estão lavando os meus pés. Deus lhes concede valor, Deus mostra o valor que Ele dá para aqueles homens. Hoje a vida vale muito pouco, pouco valor é dado às pessoas. Políticos corruptos desviam verbas que matam milhares de pessoas e poucos se importam. Vidas são tiradas. Passamos por pessoas na rua e ignoramos pessoas que são imagem e semelhança de Deus. E sabe qual que é o valor dessas pessoas, querido? No domingo estivemos no Forte São João e o Rômulo pregou sobre um texto do endemoniado gadareno, e o tema da mensagem dele foi o valor de uma alma. E esse texto me chama muita atenção, porque o texto diz que Jesus vai até essa região dos gadarenos, que era uma região não judaica, e quando ele atravessa essa região, ele vai, sabe por quê? Porque ele deu valor para aquele homem, porque ele queria encontrar-se com aquele homem. E o texto bíblico diz que aquele homem endemoniado, aquela região, aquele povo, o acorrentava, tentava segurar-lhe. Se eles pudessem matar-lhe, eles o matavam, é que eles não conseguiam. Ele ficava nos sepulcros à noite. Você imagina as mulheres daquela região com o endemoniado, nu, grunhindo, e ninguém conseguia segurá-lo, e saindo do cemitério no meio da noite. Aquele homem, para aquela cidade, era considerado um estorvo, menos do que nada. Talvez eles lhe desejassem a morte, mas o Deus Todo-Poderoso atravessou o mar para poder ir ao encontro dele. Sabe qual que era o valor dele no mundo espiritual? Diz o texto bíblico que nele tinha uma legião de demônios. Sabe quantos soldados tem em uma legião? 6.000 soldados romanos. O texto bíblico diz que pelo menos 2.000 porcos morreram. Aquele homem tinha pelo menos 2.000 demônios dentro dele. O investimento do inferno naquele homem era altíssimo. Mas o Deus Todo-Poderoso amou aquele homem e foi ao encontro dele. O libertou, o salvou. Morreu na cruz por ele. Pagou um alto preço. Deus Todo-Poderoso diz que o valor da alma daquele homem vale mais do que o mundo inteiro. E é por causa disso que nós temos o Deus Todo-Poderoso curvado, lavando pés de discípulos, pecadores, miseráveis, mas que valem mais do que o mundo inteiro. Esse é o valor da sua vida, querido. Esse é o valor que Deus te dá. Essa é a importância que Deus dá a homens como nós, não merecedores, mas porque Ele decidiu nos amar. Esse texto ainda nos ensina não apenas o valor que Cristo dá, mas o exemplo. Ele diz para que os discípulos fizessem isso uns aos outros. Ele diz: olha, assim como o servo não é maior do que o seu senhor, façam isso. Façam assim como eu vos ensinei. O servo não é maior do que o seu senhor. Não percam a oportunidade de servir.
Certa feita, dois pastores andando, e logo à frente deles um casal, e esse casal joga um papel no chão, e esses pastores então veem isso, e no que eles estão caminhando, um desses pastores diz ao outro: mas que absurdo, esse pessoal sem educação, é por isso que as coisas não melhoram, e olha o que acontece, e começa a criticar veementemente. E eles estão andando até que o outro pastor para, eles passam por aquele papel, ele pega o papel e joga na lixeira e diz: não use o erro do seu irmão como oportunidade para condená-lo, use como oportunidade para servi-lo. Cristo nos ensina, mesmo diante de um traidor, mesmo diante de alguém que o negaria, mesmo diante de homens que o abandonariam, que nós não devemos perder a oportunidade de servir, independentemente de quem seja, Sabe o que vem ao meu coração quando eu olho esse texto, querido? Esses homens, poucos dias antes, eles veem Maria derramando um nardo de perfume precioso aos pés de Jesus, um nardo que custava 300 denários, ela derrama aos pés de Jesus, e diz o texto bíblico, que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Poucos dias antes, aquilo marca Cristo, o Rei do universo, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, algo simples, algo pequeno, valia muito dinheiro para ela, mas que grande serviço aquela mulher fez. E talvez aqueles discípulos agora, tendo seus pés lavados, eles dizem: eu não fiz isso. Poucas horas depois eles veem o Senhor do universo, o Rei da Glória, pregado numa cruz, e eles dizem: eu não fiz isso, eu não o servi, eu não fiz o que podia. Não perca, querido, a oportunidade de servir. Não use o erro para condenar, para julgar. Esteja disposto a lavar os pés das pessoas ao nosso redor. Eu me lembro de uma vez que eu fui para Ipatinga, e eu ia pregar na igreja lá, na igreja que me converti, fui batizado, e igreja presbiteriana do Bom Retiro, e preguei pela manhã, e eu voltaria para São Paulo, junto com a Marina, no final da tarde, só que eu estava muito cansado, e eu tinha uma tia, ela estava doente, ela não conhecia o Senhor Jesus Cristo, só que eu estava muito cansado. Eu falei: a gente vai viajar, e eu preciso ir para casa, descansar, arrumar as coisas. E aí, logo pensei e falei: não, eu preciso ir lá falar com ela, preciso ir lá visitá-la, porque ela está enferma, e eu preciso falar de Jesus. E essa tia que passou toda a sua vida dedicando-se ao espiritismo, ela, deitada ali naquele leito, eu fui lá conversar com ela, e comecei a falar com ela. Falei: tia, eu vim aqui para te visitar, e para falar do amor de Jesus. Eu vim aqui para dizer que o que a senhora tem feito, e as coisas que a senhora tem procurado, não vão trazer saciedade para a alma da senhora. A senhora precisa se voltar para Cristo, como seu Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz por você. E ali eu comecei a conversar com ela, e ela chorando muito, orei junto com ela, e naquele momento, aquela minha tia, ela entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E ali fui embora para casa, voltei para São Paulo, e poucos dias depois ela entrou em coma. E a próxima vez que eu voltei a Ipatinga, eu a encontrei, mas ela estava em coma. E eu não mais pude conversar com ela, porque do coma ela faleceu. Não perca oportunidades, querido, de servir. Não perca oportunidades. Então Cristo, dos versos 31 em diante, Ele diz: eu dou um novo mandamento a vocês. Um novo mandamento eu vos entrego. E Ele diz, antes disso, Ele vai dizer,
no texto bíblico, né, em verdade vos digo, quando ele diz isso em verdade, só para que você compreenda, esse termo em verdade, ele vai dizer lá no verso 16, né, ele vai dizer no verso 20, né, constantemente ele vai repetir esse termo, em verdade vos digo. Isso é algo que Jesus repete muito. Os profetas no Antigo Testamento, quando eles falavam a palavra do Senhor, eles diziam, assim diz o Senhor. Cristo aqui, as palavras gregas traduzidas por em verdade vos digo, são as palavras amém, amém. Então o que Cristo está dizendo aqui é amém, amém, é o que ele está dizendo. E o que ele quer dizer com isso? Amém, amém. Que é traduzido para nós em verdade vos digo. Ele está dizendo exatamente isso, em verdade. Ele está dizendo, eu estou dizendo assim, porque é o que eu estou falando. É assim, porque eu estou falando. Ele não diz assim, diz o Senhor, falando em nome de Deus, ele aponta para a sua divindade. Todas as vezes que ele diz, em verdade vos digo, ele está dizendo, eu, Logos, divino, a palavra encarnada, afirmo. E é assim, é verdadeiro. E ele repete, né, a ênfase no hebraico. Dos versos 31, então, em diante, ele fala do novo mandamento. E que novo mandamento é esse que ele traz para nós? Ele diz, olha, esse novo mandamento que eu dou para vocês, e eu trago esse novo mandamento, dizendo antes o seguinte, eu vou morrer, mas eu serei glorificado, e eu digo isso para que vocês creiam que eu sou, vocês saibam quem sou eu, o Deus Todo-Poderoso, o nome de Deus no Antigo Testamento, e para que quando eu for glorificado, vocês possam amar a si mesmos, e amar aos outros, como eu vos amei. O resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. O que Cristo acrescenta aqui? Ele diz que eu devo amar o meu próximo como Cristo o amou. Esse amor abnegado, esse amor sacrificial, esse amor que está disposto a dar a sua vida pelo seu irmão, esse amor que diante de pessoas que não merecem, eu me sacrifico. Esse amor que Estevão demonstra para nós, quando ele está diante de pessoas que não merecem, mas ele prega o evangelho àqueles homens, sabendo que ele morreria. Pouco importa, contanto que o meu Jesus seja glorificado, contanto que possam ouvir do seu nome. Amor esse que vemos Paulo sendo preso, sendo açoitado, sendo apedrejado, porque ele amou, Esse mandamento é para mim e para você, querido. O texto diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e nisto conhecerão que sois meus discípulos. As pessoas te reconhecem como discípulo de Jesus, querido. As pessoas olham para nós e dizem, é um discípulo de Jesus porque ele ama como Cristo, como igreja. Essa deveria e deve ser a centralidade da nossa vida, dos nossos atos. O amor. Quero concluir com outro filme, que também é antigo, chamado O Resgate do Soldado Ryan. E nesse filme, o capitão John Miller, ele é destinado junto com o seu pelotão, a resgatar esse soldado Ryan, porque ele era filho de uma mulher que tinha 4 filhos, e os outros 3 filhos já haviam morrido na guerra, e existia uma lei nos Estados Unidos, então, que, sendo o único sobrevivente, ele deveria voltar daquela guerra, deveria ser restituído à sua família, aquela viúva.
E aí então nós vemos ao longo do filme esse batalhão todo morrendo, e eles morrendo para buscar um homem, e todo aquele batalhão vai se perdendo, até que no final do filme vemos o capitão John Miller, ele pega o soldado Ryan, eles estão ali próximos de uma ponte, e o capitão John Miller é ferido, ele é atingido, e quando ele está para morrer, ele olha para aquele Ryan, e ele diz as seguintes palavras: faça por merecer. Dezenas de homens morreram para que aquele soldado pudesse ser resgatado. E aí o final do filme, esse filme é antigo, eu vou te contar o final, mostra o Ryan juntamente com sua esposa, no fim já de sua vida, já idoso, sua esposa, filhos, seus netos, e ele no cemitério para homenagear aqueles soldados mortos. E em frente ao túmulo do capitão John Miller, ele diz algo mais ou menos assim: eu tentei ser o melhor homem durante toda a minha vida, eu tentei fazer por merecer o seu sacrifício de me resgatar. E aquele Ryan, ele se dirige à sua esposa e ele repetidamente pergunta a ela: diga que fui um bom homem, diga que fui um bom homem, porque ele queria fazer valer a pena o sacrifício daqueles homens por ele. Queridos, muito mais do que isso, foi o que Cristo fez por mim e por você. Somos chamados a viver para a glória de Deus, a praticar boas obras, a amar como Cristo, porque Ele nos amou, e Ele nos amou até o fim, até as últimas consequências. O que temos nós feito? Como nós temos agido? As pessoas têm nos reconhecido como discípulos de Jesus? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Santo Deus, o Teu amor nos constrange, a Tua graça é maravilhosa e ultrapassa qualquer entendimento nosso, vai além de qualquer expectativa. Nós não merecemos, nós não somos merecedores, nós somos falhos, nós somos pequenos. Quem somos nós, ó Pai, diante de quem Tu és? Mas mesmo assim, Tu sendo um Deus todo-poderoso, grandioso, eterno, imutável, o Senhor decidiu nos amar, enviar o Seu único Filho para morrer por nós, morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, regenerados, para que nós pudéssemos nos voltar para Ti. E esse é o desejo do nosso coração nessa noite, Senhor. Como igreja reunida nesse lugar, o desejo do nosso coração é honrar o Senhor, é glorificar o Teu nome, é amar o Senhor acima de todas as coisas e demonstrar esse amor a Ti, amando o nosso próximo, amando os nossos irmãos, como Cristo nos amou. Nos ajude, Deus, dê-nos condições, pelo Teu Espírito, disposição no nosso coração de lavar os pés uns dos outros, de lavar os pés de quem quer que seja, de servir, de sermos os menores, porque importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos, que a nossa vida honre a Ti, Senhor. Glorifica o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Fique em pé, querido, recebamos a bênção, em seguida cantaremos o tríplice amém. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa que levou o nosso Senhor Jesus Cristo à cruz, que o amor de Deus, amor esse que nos salvou, que nos resgatou, que nos transformou, que nos faz parecidos com Jesus,
que as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.